percebia que realmente ia dar certo. E hoje, passados esses anos todos, ela tem a função pulmonar do seu melhor momento. E é uma festa, é a comemoração da vida. A ARP tá de cara nova. Na real, de caras novas. Porque são essas caras que fazem a diferença. E para que serve uma associação? Ela existe pelos seus associados, que são profissionais da propaganda, da comunicação, do marketing, da criatividade. E que nada mais são do que pessoas. Se você quer ser também protagonista dessa mudança, seja sócio. Afinal, você já faz parte. ARP, Associação Rio Grandense de Pluralidade, de Pessoas, de Propaganda. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Não sei se faz sol lá fora, se chove um pouquinho, hoje já ocorreram alguns pinguinhos, já abriu sol, já ficou meio nublado, enfim, aqui dentro tem uma luz ótima. Nós estamos super afim de conversar com você hoje através da RDC TV, a televisão que conecta os gaúchos. Muito bem. E você sabe que pode nos assistir também pelo Facebook. Se for sair, pode ligar no Facebook da RDC TV, pode nos marcar, pode nos mandar mensagem, marcar RDC TV, Arquitetura e Design, que depois a gente olha e vai ficar super feliz com a sua interação. Muito bem, hoje a gente vai falar de coisas completamente diferentes. Adoro também. Como a gente fala de arquitetura e de design, temos arquitetura e design /arte aqui agora conosco. Aqui ao meu lado está Carmen Seiber. Eu conheço a Carmen há muitíssimo tempo, Sim. Não é, dona Carmen Nem vale Seiber? a pena falar com ela. Assim. Deixa assim, E a né? Carmen vai falar, obviamente, sobre uma questão que envolve o fusing, né? O vidro fundido. E ela está toda trabalhada no vidro fundido aqui, com bijuterias e tudo. Super bonitas, Carmen, parabéns. Obrigada, Não obrigada. A Carmen evoluiu, assim, incrivelmente nesses anos todos que a gente se conhece, um trabalho em vidro, reciclado, enfim. E depois, ao lado dela, estão as pessoas técnicas. Vamos falar a respeito do steel frame e também, obviamente, da composição toda das construções em steel frame, que precisa de um complemento, paredes e tudo. Como vocês podem imaginar, steel frame é uma estrutura de metal e ela precisa preencher essa estrutura com as paredes, enfim, os fechamentos todos da construção, né? Nós estamos aqui com o Fábio Guessi, espero que a pronúncia esteja correta, certo. O diretor da Dry Store e o Roger Tim, que é diretor da Center Steel. E a gente vai conversar com eles, vai tirar todas as dúvidas a respeito desse sistema incrível, que, vou dar um spoiler aqui, faz construções mais rápidas e mais secas, enfim, né? Eles que são os especialistas que vão nos dizer. Bom, a Carmen já deu um oi, né, Carmen? Seja bem-vinda, não é? Obrigada mais uma vez de estar aqui contigo. Querida, já é veterana, segunda vez no programa, já sabe tudo como é que funciona. Já chegou, na última hora sentou, botou o microfone, já estamos no ar. E os meninos vão falar de coisas super técnicas, super sérias, mas a gente vai falar de um jeito que todo mundo entenda, certo? Boa tarde. Boa tarde. Vocês vão ter que dar uma aula, assim, tranquila pra gente. A gente quer entender absolutamente tudo. A gente está, inclusive, com uma estrutura ali do lado que vocês vão entender melhor. Eu gosto de coisas físicas, eu gosto de fazer coisas físicas no estúdio para desmistificar aquela coisa que a gente vê de longe, não sabe bem o tamanho que tem. Olha só, a gente acabou de ver no ar. Muito legal. Boa tarde para vocês, obrigada por terem vindo. Nossos vizinhos queridos aqui do 4º Distrito, né? São Pedro, São Paulo. Quem está na São Pedro? Quem está na esquina da São Paulo? A Dry Store está na São Pedro, número 346. Certo. E a Center Steel está na São Paulo, esquina com a Ernesto Fontoura. Certo. Ficamos aqui nos Apóstolos, tá ótimo, muito bem. Vocês se comprometam, então, a nos fazer entender tudo deste assunto, porque eu gosto muito da questão estética, muito mesmo, mas eu adoro também saber como é que a coisa é feita, aquilo que a gente não vê, que depois parece que brotou lá sozinho. É muito interessante, não é mesmo? Sim. O trabalho de vocês é um pouco isso, né? Depende do trabalho de vocês, do trabalho que vocês comercializam,
mas a estrutura final que a gente vê, né? É a arquitetura que a gente não vê, né? O que a gente vai tratar hoje aqui, né? É o que deixa de pé tudo aquilo que o arquiteto imagina, né? Exatamente. Como estética e tal. Então a gente consegue viabilizar isso de um jeito um pouco diferente, né? Aliás, podemos dizer que é bem diferente, bem né, diferente do Roger? convencional, né? Certo. E vocês sempre gostaram, desde criança, dessas coisas mais técnicas, assim, de escolher a engenharia brincaram, quase que... Não é? Eu acho que a engenharia ela já vem, né? De berço. Já de quando a gente é pequeno, assim, já despertando curiosidade em cima daquilo, né, da forma que é construída. Brincavam com aquele brinquedinho de madeira, assim, com tijolinhos, né? Isso. Um leguinho de madeira, sim, pequeno construtor, alguma coisa assim, que eu lembro, meu irmão tinha. Já cresceram dentro do espírito da coisa, depois foi só uma decorrência. Isso. Vocês têm formação em engenharia? Isso. Sim. Civil mesmo? Engenharia civil, exatamente. Os dois. Uhum. Incrível, mas que bom que as pessoas gostam e têm aptidões, né? E se propõem a fazer coisas super diferentes uma das outras e depois resulta em umas estruturas lindas que a gente olha e vê a parte de fora e não tem noção do que tem dentro daquelas paredes. Hoje nós vamos entrar nas paredes, nos pisos, nos tetos, vamos saber tudo a respeito das modernas técnicas de engenharia. Muito bem. E eu andei pela Feira do Livro no final de semana, aproveitei aquele calorzinho, o final do feriado que eu passei aqui na cidade, e eu fui procurar literatura da área da arquitetura e do design. Bom, essa é a boa notícia. A má notícia é que tem muito pouca coisa este ano. Nos últimos anos já vem ocorrendo isso. Eu sinto muita falta da livraria do arquiteto lá da universidade, que fazia parte da Feira do Livro e faz, acho que uns 4 anos que não tem ido. E aí eu fui procurando e tal, e cheguei na área internacional, na Tasken, e encontrei alguns livros que são interessantes. Eu acho que são porque eram livros que eram grandes, caros, e eles foram refeitos numas edições mais compactas. Então, de uns, 120, e mesmo as compactas, acho que eram R$120, e na feira estão sendo vendidos a 85 ali na área internacional, que fica do ladinho do Margs, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, não é do Memorial, é do Margs. Tem que ir até a ponta da feira. Saindo da Internacional, a gente vai chegar no bistrô ali do Margs, aquele restaurante que tem mesas na calçada. E eu selecionei alguns títulos diferentes, assim, um do outro, para a gente dar uma olhada e até ver, alguém quer dar um presente de Natal, acho que são títulos super válidos, né? Gostaria que tivesse muitos outros e edições nacionais também. Tem uma maravilhosa editora no Brasil, que é a editora Olhares, dessa área, que edita design e tudo, mas enfim, vamos curtir o que a gente tem a nosso dispor aqui, bem pertinho de nós. Eu tenho umas imagens de livros aí, se for possível a gente vai mostrar. Olha só, são 10 casas contemporâneas, né? Essa aí totalmente diferente, não sei se daria para fazer em steel frame, meninos, daria? Possivelmente, olha só, eles não dizem não, adoro. E ela está posicionada em cima de umas pedras, é uma coisa meio maluca, não sei se isso de fato é uma casa ou simplesmente uma instalação arquitetônica, né, feita para alguma coisa, mas enfim, é a capa do livro, são aqueles livros que estão fechados, a gente não pode folhear e tem que acreditar que lá dentro é muito legal. Podemos mudar a imagem. Elas são todas da mesma coleção. Essa coleção se chama Biblioteca Universal, alguma coisa assim. E essa aí, obviamente, é em espanhol, né? Arquitetura moderna de A a Z. Então, tem arquitetura exterior, civil e também tem interiores, que é legal essa combinação, né? Para a gente ver como é que se resolveram os interiores a partir da arquitetura. Porque a arquitetura também define interiores, não é? Vocês trabalham com isso, você sabe muito bem. Conforme a estrutura, as linhas e até os materiais empregados, dali já sai um projeto de interiores. Se a pessoa souber aproveitar, né, tirar partido da arquitetura, ela pode fazer um trabalho muito bacana. Vamos à seguinte sugestão. E aí, esse estava aberto. Gente, eu adorei este livro. Não sei por que eu não comprei, confesso. Ele é de arquitetura verde. Então, ele tem muitas construções em madeira,
E uma coisa que não tem muito no Brasil e se vê muito no exterior e em livros mesmo, literatura, especialmente no Japão e naquela região toda, que é arquitetura em bambu. É muito interessante, tem estruturas enormes em bambu, coisas incríveis que a gente não imagina que seja possível fazer em bambu. No exterior se vê muito bambu, bambu é uma tendência, no Salão do Móvel de Milão já faz alguns anos que se vê, inclusive nas exposições de arte, de design na Triennale de Milano, que é o Museu de Arte de Milão, peças, eu vi uma exposição de coreanos, acho que há uns 2 anos, umas estruturas em bambu inacreditáveis e em fibras, assim, impressionantes, são verdadeiras obras de arte e design. Podemos seguir para o próximo. Eu gosto tanto de flor, o cenário está super florido, eu fico muito feliz ao ver flores coloridas misturadas e tudo. Então, assim, um jardim do Éden, eu imagino que seja jardins com flores, né? Que a gente possa escolher o que mais tiver a ver com a nossa personalidade. Eu sempre falo que não fiquem comprando só aquilo que se vê em todos os jardins da cidade. Procurem outras espécies, busque na memória afetiva que plantas da sua infância você via nos jardins. Por exemplo, tem uma planta que não se vê quase, mas ela existe para vender, inclusive, que é a dália, que eu lembro que na minha infância havia alguma... Na minha casa não tinha. Na minha casa tinha roseiras, gérberas e outras flores. Mas tinha casas que tinham dálias, aquelas flores que ficam bem altas e bem gordas, assim, grandes. Eu acho tão bonito isso, dá um bem-estar à natureza perto da gente, né? Eu acho que tem mais um livro, exatamente esse aí, de palmeiras. Daqui uns dias nós vamos ter no cenário uma palmeira areca gigante, que já está lá fora. Outro dia eu dei um spoiler, fiz um vídeo antes de entrar no ar mostrando ela. É um paisagismo do Fernando Tum, que a gente está só esperando um cachepô maravilhoso que vai chegar da Tramontina para colocar aqui no cenário junto com os nossos elementos. A gente vai mudando aos poucos, vamos mudar tapete. Império Persa louco para mudar o tapete aqui no cenário. E assim a gente vai trabalhando e mostrando para vocês possibilidades de misturas e coisas. Eu acho que esse é o último livro, né? E a gente pode voltar aqui para o cenário com minhas flores coloridésimas atrás de mim, que eu amo. E daqui a pouco, então, como eu disse, a gente vai mudando o cenário até chegar numa proposta mais verão, assim, né? Vamos retirando alguns elementos de meia estação, né? Para inspirar você a mudar a sua casa. Porque é super bom olhar coisa bonita, olhar cor. Mesmo quem tem medo de usar cor, é bom olhar, né? Eu, por exemplo, quase não gosto de cor, né? Meu Deus. Hoje eu me lembrei de Jesus. Ontem eu estava de vermelho, hoje eu estou de pink, mas tudo bem. Eu uso bastante preto também. Cada um usa e faz a casa do jeito que gostar, não é? A gente tem que conhecer as coisas para poder escolher, né? E ficar feliz depois com o resultado. E é claro que com um engenheiro na estrutura, um arquiteto no interiores, na estrutura também, as coisas ficam muito melhores, mais bonitas, mais seguras, né? Duram mais e a gente faz escolhas certas, né? Quem já não fez uma escolha errada na vida, né? Comprou um sofá grande demais, macio demais. Meu marido quer me matar. Eu tenho um sofá maravilhoso na praia, mas ele é muito macio e ele senta e sente dor na coluna. A culpa é minha, eu bato no peito, comprei sozinha, pronto, comprei errado. Mas faz anos que eu fiz isso e eu adoro ele. Ai, César, desculpa, tá? Mas a gente vai manter ele um tempinho ainda. Quem sabe colocar um outro só pra ti. Muito bem. Isso posto, falei umas bobagens já, a gente vai no intervalo comercial e a gente volta para falar dessa questão das estruturas, que vocês veem as casas prontas e não têm ideia do que tem por dentro. É como se fosse o esqueleto das casas, o que a gente vai falar agora e mostrar. E depois também tem a musculatura delas, tem os elementos que vão dentro. A gente vai contar tudinho daqui a pouco. Até já, um minutinho só. Toma uma água e volta para ficar junto comigo. Até já.
vida, tudo que é bom é indispensável. Começar o dia com gostinho de café, bolinho e carinho, beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de 2, de 3, de quantos mais chegar. Bom é rir à toa, ter uma conversa boa, confiar. Na vida, indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás, energia indispensável. Procurei uma pneumologista e na consulta com ela me falou, olha, Légia, a única coisa que pode te salvar é um transplante de pulmão. Ela tinha se preparado muito para o transplante. Então aquilo a gente percebia que realmente ia dar certo. E hoje, passados esses anos todos, ela tem a função pulmonar do seu melhor momento. E é uma festa, é a comemoração da vida. Cá estou, voltei com o Fábio Guessi, diretor da Dry Store, e com o Roger Tim, que é diretor da Center Steel. E a gente vai falar, como eu disse antes, da construção em steel frame, que não é só o metal, tem a estrutura toda que preenche, digamos assim, a casa. Por isso os dois estão aqui, eles são parceiros. E agora vocês expliquem essa parceria para quem está nos assistindo entender. Começamos, eu acho que começamos contigo, né? Pode ser. Porque é a primeira. Não é o aço. Pelo o óbvio, ele é o homem do aço. Enfim, praticamente o Jorge Gerdau. Alguns quilômetros atrás, mas estamos bem, né? Bom, né? Muito bem. Bom, boa tarde. Boa tarde. Quando nós fundamos a Center Steel há praticamente 8 anos atrás, ainda o steel frame era menos conhecido ainda, vamos dizer assim, no Brasil, né? Apesar de lá fora, no mundo, ser largamente utilizado, as pessoas conhecem mais o wood frame, aquela estrutura bem com cara americana, assim, de casas com a estrutura de madeira, que a gente vê em todos os filmes, enfim, né? E existiu uma busca incessante dos colegas arquitetos e engenheiros de melhorar a forma de construir no Brasil. O fato que a gente constrói com tijolos e de forma artesanal, isso não precisa ser sinônimo de construção, vamos dizer assim, problemas, demoras, desperdícios. Tudo isso dá para fazer melhor. E o Light Steel Frame é uma das formas possíveis de se melhorar isso, em termos de tempo, em termos de até da própria sustentabilidade, de desperdício de materiais. Isso. Certo. A gente consegue reaproveitar. Certo. A forma como nós construímos, o aço não se desperdiça uma grama de aço. Nós usamos todo o aço que nós fabricamos, ele vai efetivamente ser uma casa. E com isso a gente foi estudar, porque efetivamente nós não estamos preparados no Brasil, nas faculdades, para aprender. Eu, particularmente, a Center Steel, ela faz bastante palestras, a gente gosta muito disso, de estar junto com os alunos, tanto da arquitetura quanto da engenharia, nas faculdades, semanas acadêmicas. É muito importante isso e a gente começou, então, a trabalhar com isso. E hoje a gente está com uma marca aí de aproximadamente 250 mil metros quadrados. Uau. A gente consegue já fornecer para o Uruguai, para a Argentina também, para todo o Brasil. Somos exportadores, então, eu adoro. Muito bom. Dá para se dizer que é uma evolução, né, do sistema. Eu lembro que a primeira vez que eu tive notícia de uma casa construída aqui, nesse sistema, o arquiteto me mandou um passo a passo a construção e eu fiquei, mas isso existe, meu Deus, faz muito, muito tempo mesmo. Sei lá, seguramente mais de 10 anos, perto de 20. E acho que deve ter sido uma das primeiras, assim. Depois a gente viu algumas construções sendo feitas na praia, e aí é uma pergunta que as pessoas devem ficar se fazendo, mas será que esse metal na praia pode? E é uma pergunta coerente, né? É uma pergunta que as pessoas devem se fazer. É fato que nós temos todo um controle, já existe uma norma brasileira sendo desenvolvida, mas de qualquer sorte existem os controles, né? A galvanização que nós usamos, ela é de altíssima qualidade, ela já vem da usina, né? Então vamos explicar o que é galvanização para o telespectador. É a proteção do aço, vamos dizer assim, né? É uma camada que tu vai proteger, como se fosse uma espécie, entre aspas, de pintura, mas é um elemento que já vem na própria bobina do aço quando nós formamos. Ele já vem pronto. Ele já vem pronto. É claro que tu tem que ter cuidados ainda, além disso, né? Não precisa entrar nos detalhes dos cuidados, a gente sabe como fazer isso para ter os cuidados. Mas, efetivamente, se nós formos construir uma casa em Porto Alegre,
É de um jeito. É de um jeito. No litoral é outro. Né? Tá Vai certo. ser uma construção com mais segurança, mas é perfeitamente viável. Muito bem. E o Fábio me diria o que a respeito do drywall, enfim, Dos complementos, os complementos né? todos que tem que ocorrer. A gente tem um exemplo aqui, né, de uma estrutura, a gente pode pegar para mostrar o telespectador. É meio estranho, mas isto é uma... Poderia dizer que é uma parede? É um corte de parede, né? Corte de parede. É um corte de parede. Tu pode vir... a câmera já está pegando, olha só. E conta das camadas, que eu achei super interessante. O que tem nela? Na realidade, o steel frame, né, que é a parte estrutural aqui, como o Roger estava comentando ali, né, a partir dessa estrutura pronta, a gente tem várias possibilidades, tanto de fechamento externo, né, quanto fechamento interno. Ah, tá? esse lado é interno. Essa parte interna da casa, vamos dizer assim, né? E essa aqui é a parte externa. Qual né? é a diferença que a gente está vendo esse material um pouquinho diferente? A diferença é o seguinte, vamos começar pela parte interna, tá? Pela parte interna a gente vai ter normalmente, tá, uma camada de USB, tá, que é um material que ele entra como complemento do fechamento interno, que ele vai melhorar a resistência mecânica. Eu acho então, tão bonito o USB. É bem bacana, né? A gente fez o nosso escritório novo, ele é todo com USB aparente. Ah, eu vou lá conhecer. Ficou bem legal. Vou achar lindo. Então ele vai entrar para melhorar o isolamento térmico, isolamento acústico, né? Embora que ele não seja um material próprio para isso, né? Mas principalmente para melhorar a resistência mecânica. Então as pessoas têm muita dúvida, assim, mas eu posso... Resistência mecânica, seria se a pessoa lá botando um armário pesado, é isso? Exatamente. Tanto quanto a impacto, que é essa situação de, vou bater na parede, uma briga, vamos... mas principalmente com relação à fixação de carga, né? Então precisa prender um armário na parede, né? Precisa, enfim, prender qualquer elemento, né, mais pesado, ele vai entrar como um facilitador. E ele é também um isolante, assim, funciona na questão térmica também interessante. Na realidade, todo material que tu agrega, ele vai ter... Quanto mais colocar, ele vai... Ele não é um material que é vendido específico para isso, serve, mas ele contribui, né? Contribui. Tá. E essa parte aqui da frente? Essa parte da frente... O USB que a gente está falando, gente, é esse aqui. Isso. Né? Exato. E aí tem essa parte aqui. Isso aqui é o que as pessoas mais conhecem, né? Que já está bem difundido, que é o drywall, é o gesso acartonado. Tá? Que já é bastante utilizado. O gesso acartonado, para quem é leigo também, é o gesso, só que ele vem em placas, digamos assim. Isso, como é que a gente poderia chamar? A gente conhecia antigamente o gesso convencional, que era utilizado para forro, né, que eram aquelas placas menores e que eram utilizadas somente para fazer forro, né? Há cerca de mais ou menos uns 15 ou 20 anos, tá? A gente já tem 4 fábricas no Brasil que fabricam as placas de gesso acartonado, que vão entrar para fazer a compartimentação de ambientes, né? Então as paredes internas são feitas hoje nos prédios, né, de alto padrão, inclusive em Porto Alegre, Sim. que são divididos com gesso acartonado. Quantos milímetros tem essa placa que está aqui? Essa aqui tem 12,5 milímetros. Tá, ela é indicada para uma parede interna. Indicado para uma parede interna, para uma situação comum, tá? Comum. E se fosse externa? Se fosse externa, aí a gente trabalha com essa aqui, que é uma das possibilidades, tá? Tá, essa aqui parece mais menor. Essa aqui é uma placa cimentícia. Ela não é gesso acartonado, tá? Pois, que interessante. É uma placa de fibrocimento, tá? Então é uma placa que é fabricada que é um material de caixa d'água, assim? Não. A gente pode assimilar, telhas, né? vamos dizer. Sim, telhas, tá. Para falar, não sei se marca, mas Brasilite, né? Que todo mundo conhece pelo nome. Maisena, Brasilite, pronto. Sim, é similar. Exatamente. Só mal comparando, só para a gente ter uma noção mais aproximada. Só que plana, né, no caso. Plana, claro. Exatamente. E depois tem um outro material que eu fiquei curiosa, esse aqui. Gente, parece um TNT, um tecido não tecido. O que é isso? Essa membrana aqui, ela vai promover... Uma membrana. É uma membrana, ela vai promover para a construção de uma forma geral, tá? Ela vai permitir que a construção respire. Tá? Então, quer dizer, todo aquele vapor gerado internamente, ele vai permear para fora da casa. Eu adorei a explicação que tu me dava antes, que eu logo fui, mas o que é aquilo? Ele falava que permite que o material respire logo, não passa umidade, né? Mas passa ventilação, enfim, Exatamente. algum ar. Ele vai permitir a saída dos vapores, né? Gerados internamente, e ao mesmo tempo ele vai
promover uma estanqueidade, ele vai trabalhar em conjunto com relação à água. Com relação à umidade, tá. Isso. Vapor passa, atenção, eu já falei uma coisa errada aqui. Vapor passa, água aqui não. Isso, exatamente. Umidade que não. Né? Que deveria ser uma preocupação até nas obras convencionais hoje, né? Esse é um assunto que se fala muito fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem norma e isso não é muito falado. Ah, né? é? Vapor interno gerado nas construções precisa sair. Gente, eu nunca não sabia disso. Isso é uma norma na Alemanha quilométrica. Tem vapor interno nas construções. Exatamente. Você imagina assim, você tem dentro da sua casa, principalmente no inverno, a gente fecha a casa, a gente tem pessoas, né, se movimentando, respirando, você tem cozinha funcionando, você tem ar-condicionado, você tem uma série de elementos, de equipamentos, né, dentro da sua casa que geram vapor. Claro. Esse vapor, se ele não sair, ele vai se condensar em algum ponto e vai virar umidade, água. Aí é mofo dentro da casa. Gente, olha só. Então, assim, o Center Steel, tá, entre outras vantagens, entre uma série de vantagens... A casa é sequinha. A casa é sequinha. Não tem mofo, não tem aquele cheiro. Diferença Pra casa de praia, gente, isso é maravilhoso. Sim. E esse é o feedback que os clientes têm trazido pra gente, né? Muito positivo, que é o conforto, né, na utilização da casa. As pessoas sentem a diferença. Quem já morou numa casa de alvenaria, tá? E mora numa casa, né, que é fabricada em steel frame por nós aqui, enfim, eles nos trazem um feedback muito positivo com relação ao conforto mesmo, né? Voltando um pouquinho aqui... A parte interna. O gesso acartonado, tá? Ele tem uma propriedade, além de outras, tá? Ele tem uma propriedade de absorver umidade do ar também. Tá? Então, nos dias de maior umidade do ar, ele absorve. E nos dias de baixa umidade do ar, ele solta para o ambiente. Então, ele funciona, né, como um regulador de umidade dentro da casa. Muito saudável. Saudável, com certeza. Que incrível. Então, aqui, fechamento externo, tá? Ele pode ocorrer de várias maneiras. A gente costuma chamar de, vamos dizer assim, um primitivo da estrutura, né? Que seria o básico para todas as configurações, que seria a estrutura, o painel de USB e a membrana, tá? A partir disso, a gente tem uma série de outros possíveis fechamentos, inclusive madeira. Se você quiser aplicar uma madeira em cima disso, você quer aplicar um reboco... O que vai ficar, digamos, para o lado de dentro da casa é... A parte do gesso. Sim, esse aqui, é essa parte aqui. Isso. É esse que vai ficar para o lado de dentro. Da mesma maneira que vai ficar para o lado de fora, esse material... Aqui, que vai receber uma pintura depois, e o aspecto depois que o usuário vai ter da construção é como se fosse uma obra convencional, né? Isso aqui, depois de pintado, é como se fosse uma casa de alvenaria. E é uma superfície bem lisa, né? Não tem problema depois de pintura, de alguma aplicação, de algum material que fique meio desnivelado. E também aceita qualquer tipo de acabamento, né? Assim, se tu quiser botar uma textura, ou uma massa, ou cerâmica, enfim. Aquilo que tu faria numa parede tradicional, de tijolos, enfim, tu pode usar aqui. Claro que com materiais, às vezes, até melhor. Tem que lembrar que o resto do mundo usa muito esse tipo de construção a seco, né? Vamos chamar assim no geral. Sim. E as coisas evoluem muito mais lá fora. Então, novas tecnologias vêm para cá. Na verdade, é um pouco complexo dizer, mas assim, pelos estudos é Estados Unidos. Na verdade, eles usam, como eu disse, o wood frame ainda para casas. Obras maiores, eles usam o steel frame, assim, fechamentos de prédios, enfim. Né? Porque pode fazer uma construção enorme com esse material, né? A gente sempre vê casa, eu sempre vi casa. Aí vocês fizeram uma estrutura enorme na serra, depois a gente vai falar sobre ela. Então é possível fazer áreas muito grandes, não tem limitação. Na Bahia, até não pude trazer as fotos agora por falta de memória, assim, de me lembrar. A gente tem que guardar assunto para outros dias. Para outros dias, né? Mas nós fizemos na Bahia, há alguns anos atrás, 4 andares. Uau. Um hotel também, né, um resort lá, e eram 4 andares, todo ele com um sistema de light steel frame, o dimensionamento, né? Então, não há limite. Eu brinco assim com arquitetos que me perguntam isso, né? Qual é o limite? Eu digo que o aço ele é mais amigo do arquiteto do que o concreto. Para te vencer vãos, para te vencer alturas, com elementos mais esbeltos, para te aproveitamento de área. Aproveitamento de espaço, né? Então, o aço é mais amigo. A gente, engenheiro, quando eu falo, nós, né, que somos assim, nós somos treinados a ser só concreto armado hoje, né? Nós estamos isso. Mas o aço, ele realmente é bem mais amigo dos arquitetos para resolver os problemas, ou
as soluções, né, que eles criam. Se a gente estivesse falando de uma parede de alvenaria convencional, em relação a essas aqui, a diferença de espessura seria qual? O que a gente está falando? Para alcançar o mesmo desempenho, né, Roger? Isso. De uma parede de steel frame, tá, como essa aqui, que tem aproximadamente 14 centímetros, tá? Faltou um elemento aqui que é um enchimento com lã de vidro, tá? Uma lã mineral, pode ser lã de vidro ou lã de rocha, que também vai contribuir para o isolamento, tá? Eu achei que tinha isso, mas não pode falar aqui. Não, faltou a gente trazer aqui. Mas, enfim, uma parede dessa com enchimento de lã de vidro, tá? Ela vai ter um desempenho tal que uma parede de alvenaria deveria ter, no mínimo, 30 centímetros para alcançar. E a parede vai ficar com essa espessura que a gente está vendo aqui. Essa lateral aqui é a parede. 14 centímetros. Na realidade, isso pode ser diferente, tá? O sistema ele é aberto. Se você quiser colocar aqui mais uma, mais duas, mais 3 camadas de gesso acartonado, ele é aberto. Há possibilidade. Mais fino que isso não é indicado. Não pode. Na realidade, até pode ter, mas o que acontece? Começa a eficiência também a cair. Né? Exatamente. A gente está mostrando a parede externa, como a gente mostrou aqui, e a interna. Ou seja, essa parede, assim como ela está, vai ser no fechamento externo. Externo. Exato. E aí, depois, os fechamentos internos dos ambientes... São semelhantes, a diferença é que não iria a cimentícia e iria outra camada de gesso. Certo. Seria essa parte rebatida aqui. Tá, certo, entendi. Muito bem. Então a gente vai em um intervalo comercial para pensar essas coisas todas que a gente está falando aqui, aprendendo muito, né, a respeito de construções. Afinal, a arquitetura e o design precisam também da engenharia, enfim, né, das estruturas. E voltamos já já. 2 minutinhos só. Fica aí. Fica a dica para você renovar a sua casa, deixar os ambientes muito mais aconchegantes com cortinas ou persianas. Da onde, Peter? Aqui da Espaço Decor. Firmamos uma parceria muito forte com a marca Sanlux, uma empresa 100% gaúcha e com cortinas e persianas de até 5 anos de garantia. Não tem no mercado. E aquela promoção imperdível para quem assiste a RDC TV. Vamos lá, cortina rolô Double Vision, linda, maravilhosa, a partir de R$ 249 o metro quadrado e de brinde já vem o bandô. E tem também cortina rolô, tecido translúcido, a partir de R$ 139 o metro quadrado. 3029-8470 ou... Avenida João Valig, 706, pertinho do Shopping Guatemi. Tá vendo a instalação? A sua melhor opção. Espaço Decor. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Tô me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com um tritaxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a tritaxi aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Olha só, a gente está falando de engenharia, mas a gente pode falar também de arquitetura, porque está tudo meio misturado nessa situação aqui, né? A gente falava, tu contavas antes que na Bahia tem um prédio de 4 andares, né? E depois a gente vai mostrar uns projetos que eles têm aqui perto, na Serra. Eu nunca vi, imagino que seja possível fazer uma construção em balanço, por exemplo. Para a novela, construção em balanço, vamos explicar, né? Por favor, explica tecnicamente. Aquela construção que avança, não tem pilotias e tal. Isso. É totalmente possível. Na verdade, né, tudo que tu
poderia fazer na pode construção. Fazer alvenaria, pode fazer em frame. Algumas coisas podem, obviamente, como qualquer outro elemento construtivo, concreto, enfim, qualquer coisa, os custos eles são de acordo com a criatividade das pessoas, entendi. Tá né? bom. Mas, enfim, como mas tudo, assim, né? balanços, né, para dizer assim, para ser bem, para uma explicação mais fácil, são as sacadas nas casas, né? Aquilo que vai para fora. Então isso é possível. É possível vencer vãos, enfim, tudo que a gente puder fazer de engenharia que seja possível às vezes, o que manda, como eu comentei, é o valor, né, dessas coisas. Sim. Mas, em geral, a gente consegue resolver bem todas as situações. Não há limites arquitetônicos. Isso é sempre, desculpa, uma dúvida dos arquitetos sobre novas, mesmo não sendo tão novo um método construtivo, mas por ser um método construtivo relativamente novo, né? Alguns deles obrigam o arquiteto a se modular. Eu vou ter que criar a cada tanto, vou ter que fazer casas quadradinhas e coisinhas feitas. Steel frame não tem isso. Por isso que eu steel frame é totalmente aberto. Ele fica, a gente às vezes passa uns, desculpa a expressão, perrengues, né? Mas a gente... Não é como um móvel planejado, digamos que é um móvel avulso. Exatamente. Não sob encomenda, né? Sob encomenda, customizado. Customizado, e é isso que nós fazemos. A gente recebe o projeto arquitetônico. Desse projeto arquitetônico a gente dimensiona cada um dos perfis, tudo para que ele obedeça às normas de segurança todas, né? E aí faz o esqueleto E aí nós fabricamos... do ser. Nós temos uma máquina, né, que nós trouxemos da Nova Zelândia, um dos lugares mais avançados também no sistema. A Nova Zelândia. E Austrália, né? Eles são muito evoluídos e a gente tem uma perfiladeira lá, então a gente transforma o aço lá e ele já vai pronto para a montagem. É uma montagem, na verdade, a construção é uma montagem. É uma montagem. Muito bem. A gente tem que falar, obviamente, da questão sustentável, né? Isso. E porque é uma construção, como tu falaste, a seco, tu leva todo o material, chega lá, monta, e a relação tempo entre alvenaria e steel frame, qual é, quanto se ganha, se a gente pegar uma casa, sei lá, uma casa como essa, uma estrutura como essa, e se ela fosse em alvenaria, levaria quanto tempo mais? O que haveria de desperdício? Conta tudo. Em termos de tempo, posso falar um pouquinho de tempo, depois dos desperdícios eu vou deixar para o Fábio, que ele conhece bem os revestimentos, assim, que são os principais. Mas em tempo, a nossa expectativa é de 1/3 do tempo de uma construção convencional. A gente tem imagens de estruturas que eles fizeram. Enquanto a gente vai falando, vou mostrando, senão vai ficar só nós aqui, né? Então, assim, lindo, esse por exemplo, que tu está vendo ali é o Curotel, é a expansão do Curotel. Aí tem aproximadamente 3.000 metros quadrados de construção. E essa obra foi feita em 7 meses. Uau! Imagina que para um elemento, né? Eu acho que o Curotel ele se fala por si só, né? Em termos de busca de qualidade. Quando foi feita essa obra? Ano passado. Ela terminou em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. Estou na dúvida se quando eu fui lá já tinha ou não. Muito bem. Tem que visitar o Curotel, então. Atenção, Curotel, vamos mostrar tudo por dentro. Falando mais sobre... Quem é o arquiteto, tu lembra? O Bento. O João Bento. Isso. Querido. Um abraço para ele, porque ele nos ajudou Bento, muito. Queremos mostrar tudo. Olha só, já estamos fazendo spoiler aqui para o Projeto Bento. E o projeto ficou realmente muito bonito. Assim, Inclusive, ele, para atingir a qualidade que o CUR demanda, né, assim, para os seus clientes, todas as paredes de alvenaria eram duplas, para ter eficiência térmica. E isso nós conseguimos eliminar. Olha, porque o steel frame ele consegue ser mais eficiente, né? É claro que teve, por exemplo, não era uma camada de gesso, eram 2. Então é altíssima qualidade. Claro. Né? Eu diria... Mas não tem aquela função do cimento, da areia, a caliça, o teleentulho. Não tem. Vocês vão quebrar. Sempre tem um pouquinho, né? Mas tem algum teleentulhozinho, assim, alguma coisa? Tem alguma coisa. Mas a diferença é muito que menos, é 1/10, eu diria assim, hoje, né, Fábio? O que seria mais ou menos? Sim. Não, sempre tem, né? Mas a gente consegue... tanto quanto controlar melhor a questão do desperdício, quanto fazer uma seleção no canteiro, né? Então todos os materiais empregados... Uma seleção do canteiro como? Coloca uma seleção... margaridas? Não, não. O canteiro de obras. A seleção seria a seleção dos resíduos, né?
Então a gente consegue selecionar em cada etapa. Exatamente. E aí depois pode reciclar, claro, descartar com segurança. E aliás, é um bom momento para a gente falar para as pessoas, quando tiver até entulho, né, aquelas estruturas perto de casa, assim, em obras, não coloquem o cocô do cachorro, não, coisa assim, porque às vezes o descarte fica prejudicado, exatamente, né? Se é só caliça, pode ter uma utilização posterior. Se misturar com lixo orgânico, dá-se, né? Acabou. Pois é. E aí, agora a gente está vendo o interior. Já é o interior, né? Viu? Fica igualzinho, gente, igual uma construção qualquer, maravilhosa. Depois de pronto, ninguém distingue o que é steel frame. Adoro ver isso. Essa é a estrutura em si, né? Tá aí os nossos perfis, já começando o revestimento com USB, todas as placas parafusadas, né? A gente, cada estrutura dessa ela é dimensionada. Uma pergunta que nos fazem muito sobre vento, né? Nós dimensionamos para o vento de 45 metros por segundo, que é o que a norma mais... é o que existe para o Rio Grande do Sul. Então, nada disso existe como... Resiste a tufões, furacões? Pode resistir, mas é como vai estar dentro do que a norma pede, né? É a mesma relação. Tá, mas ele é totalmente... E se a pessoa quiser deixar uma estrutura vazada, por exemplo, sei lá, um acesso da casa, ou... enfim, porque eu acho bonito. Eu não acho aparente. Feio. A estrutura? Em alguns pontos. Nós já fizemos na Serra uma creche. Eu acho bonito. Assim, foi uma creche e eles deixaram a estrutura do telhado totalmente aparente. Inclusive pintaram para deixar com algumas cores. É creche, né? Bem colorida, assim. E ficou bem interessante. Nós temos também um cliente, que é um escritório de arquitetura em Gravataí, que ele deixou a estrutura da cobertura, né? Que era em steel frame, ele deixou toda aparente. Só pintou de branco, ficou assim uma proposta bem bacana até. Muito legal. E também, se quiser encobrir, a gente viu ali com telhado em cima. Isso. As telhas, em geral, são as mesmas que a gente usaria no convencional. O que a gente chama atenção aí é a telha shingle, né? Que é aquela telha americana aquela mesmo, plana, né? Isso. E é fantástica. Eu, como um adorador de obras, assim... Adorador de obras, Não, porque o problema de gostar de obra é o seguinte, é que tu não quer mais... Eu já tinha ouvido de tudo nesse programa, adorador eu gosto de estar na obra enquanto ela é obra. Sim, depois que ela está pronta, se tu é chamado numa obra que está pronta, não é para o bem. Raramente, né? A não ser que eu seja amigo do proprietário que vai me convidar para o churrasco, mas em geral ele vai reclamar alguma coisa. E a telha shingle é o tipo da telha que tu esquece. Que não dá problema. Não tem goteira. É garantia de estanqueidade. Né? Não dá goteira. Não tem como ter vazamento. Atenção, gente, telha shingle é o canal. Muito bem, outro dia a gente vai falar de telhas aqui, já vi tudo. E aí agora é a obra da Brunstrup, lá, a Quinta do Palácio. Ai, que bom que tu falou esse nome, eu estava pensando como é que pronunciava. E eles são 66 sobrados, né? Cada um tem um seu modelo e ele tem essa característica, né? Então lá é uma grande, vamos dizer assim, escola de light steel frame e a engenheira Mariana lá, que é a responsável. Mariana, né? De que tu lembra? Mariana Brunstrup. Ela é a proprietária também da... Oi, Mariana. Ela sempre deixa as portas abertas para o pessoal que quer conhecer pra o visitar, sistema. Né? E é legal ver pronto, é muito didático, processo. É muito didático. Até estudantes, tudo, sim, né? Sim, o pessoal tem visitado muito. E os arquitetos são pessoas muito importantes, né, para movimentar o mercado, né? Sim. Porque eles têm o poder de definir como é que vai ser a construção. Já pensaram nisso? O engenheiro tem que ser amigo dos arquitetos. E em termos de investimento, ele é um sistema maravilhoso, porque tu imagina que tu entrega uma casa de 110, 120 metros quadrados, né? Mais ou menos em 3 meses. Maravilhoso. Imagina tu poder garantir isso para o teu cliente, ele comprar. As vendas, o Gramado é um pouco ilha, assim, né? A gente está vivendo um período, né? Tomara que tudo se melhore daqui para frente, né? Mas as crises existiram aí nos últimos anos, sempre né? existe, né? E Gramado é uma ilha de prosperidade, né? Ela sempre... Gramado é uma ilha da fantasia, digamos, né? Então lá as coisas andaram muito bem. Que bom, eu acho ótimo, assim. E Canela também tem uma característica aqui, na peculiar. verdade, é Canela, a gente está mostrando né? Canela, né? Esse empreendimento é Canela. É que é bem na divisa. E o Curotel é Gramado, né? Desculpa aí, Canela, eu já tô... Canela, a gente adora Canela. Viu? Tô fazendo teu lado aqui.
porque falar que Canela Gramado vai dar problema. Vai dar problema, exatamente. Mas realmente é muito, muito interessante. Tem alguma coisa técnica que a gente não falou, que valeria a pena? Tem uma pessoa que está fora do cenário ali, que é a nossa chefa, e que ela lembra coisas que a gente não disse. Tudo certo, gente? Faltou alguma coisa? Muito bem. Vocês querem complementar com alguma coisa técnica que a gente não falou? Porque vocês sabem quais são os anseios das pessoas na hora de contratar, né? Sim. Um tipo de obra desse. Porque realmente é um investimento, às vezes, da vida da pessoa. Claro, com certeza. Né? E a questão de tempo a gente já falou, a questão de custo a gente falou? Os custos não falamos, né? Equivalem a custos. Mas no fim a pessoa ganha dinheiro porque encurta o tempo, né? Até a mão de obra para fazer e tudo. A mão de obra a gente não falou. Isso. É muito especializada? Como é que é? A pessoa tem que ter um curso? Vocês formam? A gente acabou fazendo um curso lá na Center Steel para exatamente formar mão de obra, né? Então é um curso que a gente não consegue fazer em menos de uma semana, porque a gente quer que a pessoa saia realmente capacitada para fazer, não é só um curso para conhecer o sistema, é para fazer. Então a gente constrói dentro do nosso pavilhão um pequeno sobrado, não termina ele, mas faz, né? Porque uma semana também daí seria um pouco demais, né? E a pessoa sai. Então a gente tem uma lista de parceiros construtores muito grande. Porque a Center Steel já tem bastante, então a gente, em todo o estado, todo o estado e todo o Brasil. E aí quando tu vai para a Bahia, tu leva daqui ou tem lá? No caso da Bahia, foi daqui. Olha um grande abraço para o Lenine, que é um cara que a gente fecha os olhos e ele executa a obra perfeitamente, né? Sim. Mas a gente já fez obra no Mato Grosso agora também, no interior, em Sorriso. Que loucura. Enfim, sabe, assim, lugares que são, às vezes, muito distantes, e a gente consegue executar. E no aspecto da questão do DRAS, da estrutura, né? Dos revestimentos. Que eu comparo com a questão da musculatura e da pele, do espaço, assim. É um bom comparativo. Seria um esqueleto, né? Isso. E o ser, né, tem que ter uma musculatura forte, mais ou menos, uma pele de um jeito ou de outro. A gente pode escolher, então, várias alternativas, não fica engessado em nada. Não, e os armários não vão cair, pode pregar quadro sempre que quiser. Sempre. Até de uma forma muito mais fácil do que em alvenaria, né? Como é que você faz lá? Não racha nada. Não. Para colocar um armário, por exemplo, numa parede de alvenaria, você tem que furar, colocar uma bucha, né? Isso. E um parafuso. Normalmente é dessa forma que se faz. E aqui, como aqui você coloca só o parafuso. Que beleza, olha então só. É só não que eu vou colocar o parafuso. Pendurar nada, mas achei uma maravilha. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Meninos. E você não precisa ficar escolhendo, porque na alvenaria é meio problemático quando você pega num tijolo, né? Um tijolo furado, às vezes ele não fixa a bucha. Aqui não, em qualquer ponto que você colocar... Sim, porque antigamente os tijolos eram todos sólidos, agora não é bem assim. Exato. Apareceram, né, um tempo atrás, tijolos furados e tal. Sim. Mas, gente, tá muito bom o papo, mas a gente precisa ir a um novo comercial. Acho que a gente mais ou menos encerrou o nosso assunto, mas vocês ficam aí, caso a gente tenha alguma dúvida ainda, não vão embora. A gente vai no comercial e a gente volta, porque a Carmen Saber está sentadinha ali para contar umas coisas para a gente de Fuzin. Até já! Imagine esse colchão maravilhoso da King Coil, marca americana, altíssimo padrão de qualidade, aí no seu quarto. E você encontra com uma promoção fantástica. Aonde, Bruna? Aqui na Colchão e Companhia, sempre com as melhores marcas e os melhores preços. Dá só uma olhadinha nesse colchão, gente. Realmente é maravilhoso, extremamente confortável e tem uma promoção incrível. Com certeza, na medida Queen, tá só R$ 1.690 à vista. Vale muito a pena. Você vai fechar um excelente negócio na Colchão e Companhia com 2 lojas, entrega própria no litoral e 2 endereços. Protásio Alves 2115 e Protásio Alves 3916. O telefone é 3332-2776. Atendimento VIP para o cliente da RDC TV. Vem correndo. Colchão e Companhia. Fica a dica. Cansada da produção de sempre? Mude seu look agora mesmo. Transforme, ouse, ilumine seu visual. A Luminosité vai realçar sua beleza com cortes incríveis, aplicando cores e mechas super modernos. As tesouras dos melhores profissionais vão fazer a sua cabeça, com atendimento diferenciado. Produtos das melhores marcas para dar um toque mágico com movimento, textura e simetria. E também as últimas novidades em esmaltes. Na Luminosité, todo dia é dia de salão. Tô me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com um táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado.
bem linda, rapaz. O Lago Negro, com os pedalinhos. Que privilégio a gente aqui de cima, com a Tri-Táxi Aéreo, poder ver isso aqui tudo, che, de cima. Mas que barbaridade. Baita passeio, che. Voltamos de estruturas para acessórios, que tal? Esse programa tem tudo, uma beleza. Carmen Seiber está aqui ao meu lado, os meninos continuam ali. E nós vamos falar de que mesmo, Carmen? De um evento que vai acontecer muito lindo, sábado, no Sítio das Artes, de uma amiga muito querida chamada Jaqueline Noleto. Que é onde? É aonde? É aqui mesmo em Porto Alegre, tá? Vocês vão poder ver o endereço no Face da página dela, é Jaqueline Noleto. Tá? Jaqueline Noleto, um T ou dois? Não, com um T só. Um T só, tá. Noleto, como se diz. Tá. E lá vão acontecer várias demonstrações gratuitas de várias pessoas, artistas, que vão demonstrar sobre, por exemplo, Tiffany. Um forninho que a gente coloca no micro-ondas chamado mufla, em que tu podes realizar este trabalho aqui. Ó, vou mostrar o anel da Carmen ali. Esse trabalho, estes brincos. Olha só. Porque a gente está falando da técnica do fusing, né? Que precisava ter fornos caríssimos e uma estrutura e tal. Não. E a Carmen veio com essa novidade, que agora tem um forninho prático, mais acessível, que as pessoas podem trabalhar em casa, né? Com ele. Isso é maravilhoso. E outra coisa, tu estavas falando em sustentabilidade, né? Sempre. Sempre. É o meu caso, como há muitos anos, né? O ano que vem faço 25 anos de trabalho com fusing. E nas bijuterias eu também eu recebo descartes, tá? De vidraçarias, sim, de metalúrgicas, já que hoje em dia eu trabalho como suporte para as minhas bijuterias, alumínio, aço inox, arame próprio para bijuteria, e isso vem enriquecer muito o meu trabalho. Então, nesse evento, né, que vai acontecer sábado, das 10 às 19 horas, vou ter oportunidade de mostrar em loco todo esse material, ensinando gratuitamente. Olha que generoso, achei maravilhoso. Não, eu acho, nós temos que fazer isso, não é? Porque eu acho que nós temos que expandir esse conhecimento que as pessoas precisam ter dos artistas que existem em Porto Alegre. Nós precisamos sair daqui para procurar outras coisas, né? Então, temos pessoas muito competentes nesse assunto, né? De design, de acessórios, de moda, né? Vocês estavam falando na arquitetura, a gente pode usar painéis, que são os Tiffany's, e que tu simplesmente pode fazer sem utilizar um forno, né? E no meu caso, o forninho esse, que é uma mufla que a gente coloca no micro-ondas, em 10 minutos eu obtenho esse conjunto, que seria um conjunto aqui? Sim, um pendentif. Fizeste rapidinho, assim? Em 10 minutos. Claro que leva 1 hora para tu tirar do forninho para poder tocar nele. Exatamente. Isso. E por que micro-ondas? Micro-ondas já está dizendo o nome. No micro-ondas, os raios se concentram no centro. Então, essa mufla tem um revestimento interior que absorve esse calor e faz fusionar um vidro. Então, isso é uma coisa fora de série. Olha, a gente está vendo em close ali as obras que tu fizeste. Quando tu fala em mufla, como se fosse a coisa mais simples do mundo, a mufla. Né? A mufla seria um micro forno que tu coloca dentro do forno de micro-ondas. Com as coisas dentro que tu queres fundir. Então, é para pequenas peças, obviamente. Sim, é pequenas peças. No meu caso, bijuterias. Não é? Então, isso aí, tu pode... Quem trabalha com bijuteria e com vidro não precisa mais adquirir aquele forno grande. Claro que aquele forno grande é importante. Grande, né? Claro, é importante, né, na parte de design de interiores e exteriores também, não é? Mas esse forninho veio facilitar a nossa vida. E é uma peça importada, nacional? Não, é fabricada aqui mesmo pela própria Jaqueline. Olha que maravilha. E vai ser vendido nesse evento. Que nós vamos demonstrar como é feito. Como funciona. Quando eu conheci a Carmen, ela fazia elementos para decorar a casa, castiçais. Ela faz, né, Carmen? Sim, faço. Objetos para casa. Por isso que a gente se conhece. Ela veio aqui da outra vez e agora ela veio com essa novidade de fazer também, já fazia bijuterias, mas fazer com essa rapidez, com essa praticidade, né?
que as pessoas que querem ter uma renda extra, ou até fazer um elemento para casa mesmo pequeno, não precisa fazer uma coisa gigante, né? Pode fazer um elemento pequeno e dar um presente de Natal, enfim. Qual é a média de preço desse forno? Não chega a R$400. Né? A Jaqueline vende, inclusive ela fornece esse forninho para qualquer lugar do Brasil, né? Via Sedex e tudo, né? E o que facilitam enormemente. E outra coisa, que eu também pode se utilizar nesse forninho, vidros que a gente chama de float, que são os de janela. Vidros americanos, Bullseye e Specto. E uma coisa que eu adoro, que é garrafas. Ah, eu lembro. Tem esse trabalho com garrafas incrível, né? Sim. Cacos de garrafa de uma certa cerveja, que eu não vou dizer o nome, que ela é Bordeaux e ao fundir ela fica preto. Fica maravilhosa. Que interessante. Adorei. Olha só. Que bacana, porque tu usa a cor original do vidro, mas eventualmente também tu interfere na cor, né? Sim, com certeza. Pois é. A Carmen é professora, né? Então ela faz de tudo um pouco com essa técnica. A pessoa vai começar aos poucos, mas pode evoluir e virar uma Carmen Seibert. Quando eu a conheci, trabalhava só em Porto Alegre, hoje dá curso pelo Brasil, né, Carmen? Sim, eu participo inclusive de congresso, onde dou aulas demonstrativas, né? Eu já tenho exposições em Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo, Curitiba. Então, eu estou muito contente com esse caminho que eu estou pegando. E ontem foi interessante que eu estive na Unicinos, ali na Nilo Peçanha, e tu falasse em paisagismo, as paredes externas dos prédios são todas com plantas. E o interior... O pessoal já veio aqui conversar com a gente. E o interior é maravilhoso. Inclusive da arquitetura. A Tatiana Xortes te mandou um abraço. A Tatiana Xortes, querida. Foi ela que publicou na revista Dona, né, por intermédio que eu sou. Adorei as gurias todas de moda, os professores, um projeto que eles estão lançando, maravilhoso, que chama-se Reinvente. Olha, nesse final de semana a gente vai ter mais uma edição da Open Feira de Design. Sexta-feira vai vir uma pessoa aqui, o Leandro Celisser, que vai ser entrevistado pela Mariana Prestes, porque eu estarei em Floripa, na Casa Cor Florianópolis. Eu sou jurada, tenho que ir lá ver os ambientes e escolher, enfim, vou dar uma palestra, um toque lá com Pedro Ariel, César Prestes. Então, Mariana vai ocupar a minha cadeira painho do Marcelo Rosenbaum nesta sexta-feira. Gente, muito obrigada. Fábio Guess, diretor da Dry Store, Roger Tim, diretor da Center Steel. Dona Carmen Seibert, algo mais? Desculpa declarar, estamos encerrando. Sim, lembrando que esse evento vai acontecer no Sítio das Artes, das 10 às 19 horas, com vários artistas que participarão. Muito bem. E se vocês esqueceram o nome da pessoa, Carmen Seibert, é mais fácil. Facebook, né, Carmen? Sim, Instagram também. Instagram também, ela responde, é tudo certo. Olha lá as mensagens, o pessoal te ligar ou te mandar mensagem, responde. Muito bem, muito obrigada, gente. Uma boa tarde para todos, vizinhos, não vizinhos. Você fica agora com o programa Le Folk TV, com os queridos Diego e Vera. Beijo, até amanhã. Você não faz ideia de como uma cortina, uma persiana podem transformar o ambiente de uma casa. E aqui na Casa das Redes você encontra uma linha incrível das persianas da marca Persilu.